Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Aprenda um Novo Idioma através da Bíblia. Você que quer aprender o espanhol através da Bíblia, nesse podcast nós vamos ensinar mais um pouquinho a respeito do espanhol. Eu sou Jamilson Rodrigues e nesse podcast nós vamos estudar um outro tema excelente, lindo, do conteúdo bíblico, ok? E você que quer aprender o português, quer aprender através da Bíblia, nós vamos a passar neste podcast um texto muito lindo para que você pueda aprender o português, ok? Vamos comigo até o final. Hoje nós vamos a ler o texto que está no Salmo capítulo 1. Vamos a ler primeiramente em português, depois em espanhol. Vamos a nos detener despacito, despacito para melhor compreensão. Vamos ler hoje o Salmo primeiro, vamos devagar, olhando texto por texto, versículo por versículo, para nossa melhor compreensão, ok? Vamos lá? Salmo capítulo 1, versículos 1 ao 6. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos ao texto que está em espanhol, Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo em conselho de malos, ni estuvo em caminho de pecadores, ni em síria de escarnecedores se ha sentado, sino que em la lei de Jehová está su delícia, e em sua lei medita de dia e de noite. Será como árbol plantado junto a corrientes de águas, que dá su fruto em su tempo, e su hoja no cai, e todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Portanto, no se levantarão os malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Lindíssimo, lindíssimo texto. Agora vamos a ler versículo e versículo para fazer uma comparação entre os dois textos, ok? Vamos ler agora versículo por versículo, fazendo comparação entre os dois textos. Vamos lá? Primeiro em português, depois em espanhol, para poder entender um pouquinho melhor os detalhes do texto e os detalhes do texto em espanhol, português e espanhol. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bienaventurado el varão que no anduvo em conselho de malos, ni estuvo em caminho de pecadores, ni em sídia de escarnecedores se ha sentado. Mira, você que quer aprender português, que não há muita diferença. Claro que há detalhes,
detalhes, pero no hay mucha diferencia. La versión del texto en portugués y la versión del texto en el español, nosotros buscamos hacer traer una versión que sea un poquito más semejante posible. Entonces no hay mucha diferencia, pero hay detalhes que se puede aqui comparar, ok? Veja você que quer aprender espanhol que não tem muita diferença das versões, seja a versão em português, seja a versão em espanhol, são as duas versões mais comumente usadas, tanto em português brasileiro quanto em espanhol. Mas nós vamos ver agora os detalhes para comparar as expressões, seja do português comparada ao espanhol, ok? Bem-aventurado, bem-aventurado, bienaventurado, bien, bem-aventurado, bien-aventurado. É a primeira expressão, bem-aventurado. Varão, varão, em português, barão, barão em espanhol, barão. Bem-aventurado, varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado el varão que no anduvo, no anda, no anduvo, em conselho de malos. Conselho de malos. Veja bem, conselho, 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 conselho de malos, conselho, conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, ni anduvo em caminho de pecadores. Caminho, camino, caminho, camino, caminho de pecadores, caminho de pecadores. Veja que pecadores e pecadores, a mesma expressão, a mesma forma, mesmo texto, tanto português quanto espanhol. Pecadores, pecadores. Porém, caminho, camino, camino, caminho de pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ni insídia, sídia é donde se assenta. Tanto é que em português está nem se assenta. Ni insídia de escarnecedores se ha sentado. Nem se assenta, ni se ha sentado. Ni insídia de escarnecedores se ha sentado. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sino que em la lei de Jeová está sua delícia, e em sua lei medita de dia e de noite. Veja bem, antes tem o seu prazer, sino que em la lei de Jeová está sua delícia. Prazer, prazer, delícia, delícia, prazer. Sino que em la lei de Jeová, na lei do Senhor, em la lei de Jeová, está sua delícia, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Será como árvore, 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 árbol, árvore, árvore, árbol. Será como árvore plantada, pois será como árvore plantada
junto a ribeiros de águas. Será como árbol plantado, árvore plantada junto a correntes, ribeiros, correntes, ribeiros de águas, correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, que dá su fruto em su tempo. Estação própria em su tempo. Em su tiempo. Tiempo, em espanhol, tempo. Que dá su fruto em su tiempo, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e sua hoja não cai, e cujas folhas não caem, cai. E tudo quanto fizer prosperará, e todo lo que hace prosperará. E tudo quanto fizer, e todo lo que hace, prosperará. La misma expressão prosperará. Futuro del verbo prosperar. Prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. No así los malos. Ímpios, malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Como a moinha que o vento espalha. Vento espalha, arrebata el viento. O vento espalha, arrebata el viento. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Portanto, no se levantarão os malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, portanto, no se levantarão os malos en el juicio, juízo, ni los pecadores en la congregación de los justos, nem os pecadores na congregação dos justos. Justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque Jeová conhece o caminho de los justos, dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas la senda, camino, senda, é outra expressão, para caminho. Caminho pode ser caminho e pode ser senda. Mas o caminho dos ímpios perecerá, mas la senda de los malos perecerá. Muito interessante o texto, as expressões desse Salmo 1, em português e em espanhol. Salmo capítulo 2. Vamos ver o Salmo em português e o Salmo em espanhol.
Salmo capítulo 2. Vamos a ver primeiro em português e depois em espanhol. Vamos a ler sin detener mucho en los textos, e você vai a observar detalhes e comentar sobre lo que observou, lo que pensa sobre os textos, ok? Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita dos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Vamos agora ao texto que está em espanhol. Porque se amotinam las gentes, e los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová e contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras e echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueníssimo texto para compreensão do novo linguagem. Muito bom texto para a compreensão do idioma. Muito bom. Você pode observar as expressões. Não é literal, não é cursivo, para você entender que uma expressão é igual a outra.
existem algumas regras de idioma que muda a ordem das palavras, você tem que observar isso. Então essa ordem das palavras não traz nenhum problema para você entender, para você compreender o novo idioma. Você precisa observar são as expressões correspondentes. Por exemplo, quando fala de caminho, então é camino, é senda. Então são maneiras de você perceber as expressões correspondentes e como se fala essa expressão, como que ela é no novo idioma. Então não estamos aqui para fazer uma compilação cursiva, colocar num formato cursivo, não é esse o objetivo. O objetivo é você aprender um novo idioma através da Bíblia, porém entendendo, claro, o objetivo aqui é você entender o idioma, claro, porém sem se confundir com as questões próprias de uma cultura e outra, ok? Então é muito importante você entender que as expressões correspondentes, como elas são no seu idioma e como ela é no outro idioma. Muito importante aqui, estou falando aqui sobre como você deve compreender, você que quer falar português, quais são as expressões que correspondem uma à outra. Há maneira de escrever específica do espanhol que não é a mesma para o português, pero você vai observar como é a expressão que corresponde à mesma em português para que pueda se compreender a expressão de português, qual seria a expressão mesma em sua linguagem em espanhol, para que pueda ir compreendendo, aprendendo especificamente esse novo linguagem. Pero, muito importante, há que observar, há que estudar estas expressões para, de alguma maneira, falar da melhor maneira possível. Nós aqui estamos passando o texto bíblico, vamos a passar outras expressões, vamos a passar outras classes, outras enseñanças para que você possa aproveitar o máximo que pueda para poder aprender o português, ok? Então nós vamos aqui fazer algumas comparações de outros textos, outras expressões, para que você possa aproveitar o máximo que possa nesse aprendizado do espanhol, ok? Mas, uma vez mais, quero aqui fazer uma ênfase, enfatizar. Não estamos aqui fazendo curso bíblico. Isso aqui não é um curso bíblico. Não estamos buscando nos aprofundar no conteúdo bíblico. O propósito é apenas aprender um novo idioma através da Bíblia, que é o livro que nós somos familiarizados com ele. Então, pelo fato de sermos familiarizados com a Bíblia, nós estamos estudando o novo idioma através da Bíblia, ok? Então, assim, uma vez mais, aclarando que nós não estamos aqui haciendo um curso bíblico, nós estamos buscando profundizar no conteúdo bíblico, pero porque é um livro que nós temos mais intimidade, nós estamos usando para aprender esse novo linguagem, pero sem profundizar, sem buscar profundizar no conteúdo bíblico, ok? Então, é muito importante aclarar isso para que podamos seguir, avançar e alcançar uma boa experiência, que seja uma boa experiência para todos nós, ok? Pero espero seu comentário que é muito importante para nós. Pero antes de terminar, quero dar-lhe uma tarefa para que você me comente, ok? A expressão de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ok? Está allá um verbo muito interessante, que é o verbo em português, criar, verbo criar. Tanto que em português está da seguinte maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, me gostaria de saber de você que pensa, por que a expressão criou, como se fuera para ustedes, criou Deus os cielos e a terra,
Eu sei que não é isso, pero me gostaria de saber o que pensa você, como está aqui e por que a diferença em el espanhol. Ok? Para você que está estudando espanhol, a expressão em espanhol é um pouquinho diferente para a expressão em português. Eu quero que você me comente por que a expressão do Gênesis capítulo 1, versículo 1 está com outro verbo. Porque normalmente nós brasileiros, aqueles que pensam que falam alguma coisa em espanhol, acabam errando muito nesse verbo. Eu já errei também, claro. Me recordo bem de uma classe, de um ensinamento de um grande amigo de República Dominicana me ensinando, me esclarecendo a respeito disso. E eu quero aqui que você, que quer aprender o espanhol, entenda por que a diferença, por que você não pode dizer, no princípio criou Deus. Então, por quê? Então, me explica isso, me mande seu comentário para que eu possa entender se você está compreendendo bem as expressões. Quero saber os comentários, você que quer aprender português, quero saber seu comentário, você que quer aprender espanhol. Lá, a diferença do texto que está, especificamente do verbo, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ok? Porque o verbo, qual é a diferença, qual é o detalhe? Manda seu comentário, vai ser muito interessante para nós compartilharmos aqui. Me envia seu comentário, porque seguramente vai ser muito interessante para compartilhar aqui entre nós outros, ok? Muito bem, hoje nós hemos leído o Salmo capítulo 1, capítulo 2, para nossa compreensão do linguagem português. Você que quer aprender o português, você ha escuchado ler o Salmo 1 e 2, os detalhes que há em linguagem, o detalhe que há em outro linguagem. Muito importante que você tome muita atenção para ver como se habla. Claro que nós estamos lendo e você está com o texto bíblico em sua mão, você vai ver também como se escreve e como é o sonido de uma ou outra expressão, para que você possa entender que muitas vezes vai ser o mesmo em outros momentos, em outros momentos do texto. Você vai ver. Toma nota disso para que você possa fazer comentários, fazer sugerência, trazer outro texto, para que podamos assim compartilhar textos que você pueda trazer para nós, ok? Então, é muito interessante observar. Há detalhes que nós vamos trazendo à medida que vamos compartilhando aqui nossa experiência, ok? Então, quero aqui motivar você para que você me traga sua sugerência, me traga seus comentários, para que podamos compartilhar e ter uma bueníssima experiência, ok? Então, você que quer aprender espanhol, percebe bem, nós que lemos hoje, Salmo capítulo 1, capítulo 2, os detalhes de um e outro idioma, as expressões, os fonemas. Muitas vezes, uma expressão, como se escreve em português, ela tem um sentido quase que regular em espanhol, com outro fonema, com outra forma de escrever, com outra forma de falar, que vai ser sempre somente você compreender bem, porque vai ser sempre em outros verbos, outros substantivos que terminem com aquele mesmo formato. O som, o fonema vai ser o mesmo, vai ter o mesmo sentido, para que você, já observando isso, você possa perceber que não vai ser tão difícil você entender esse novo idioma, não vai ser tão difícil você entender, que você pode sugerir até uma expressão que dificilmente você vai estar errado nesse caso. Claro, salvo aí os seus limites.
Então, procura observar isso, tá? Então, isso é uma coisa importante que eu quero trazer para você. Agora, eu gostaria também, claro, aproveitar para que você observasse alguns outros detalhes, por exemplo, verbos, substantivos, lugares, funções, ocupações, para que você comece a observar, né, árvores e outras situações próprias do texto bíblico, nomes pessoais, para que você possa observar e você vai compondo uma quantidade, né, um número de palavras que você vai armazenando e você vai compondo para você fazer um discurso, para você fazer uma apresentação. Então, observa bem isso. Ok? Você que quer aprender português, observa bem que nós estamos trazendo aí verbos, substantivos e algumas expressões personais, sítios, ocupações, para que você vá observando isso, para que você possa fazer uma apresentação e você possa entender como será, de alguma maneira, como será o português. Não há muito que sair de isso, não há muito que sair de isso, porque o linguagem tem suas regras e não cambia tanto. Então, observa isso e comenta para que podamos aí compartilhar em todo isso, em nossa caminhada, em ler a Bíblia, no conteúdo bíblico. Nós estamos profundizando em conhecimento bíblico, estamos simplesmente lendo o texto bíblico e aí você poderá fazer seus comentários nesse sentido, não em profundização como se fosse um curso bíblico, nesse sentido, ok? Então, vamos juntos e já fiz a pergunta, quero saber seu comentário e o que você pensa e me envia. E devo também colocar para aquelas pessoas que querem aprender o novo idioma, para você que quer aprender espanhol, a você que quer aprender o português, eu vou pôr uma encuesta. Eu vou colocar para você uma pesquisa para que você me responda quais são as suas dúvidas, quais são as suas sugestões, para que possamos, de alguma maneira, eu possa entender qual é a sua necessidade, eu possa entender qual é o seu objetivo e possamos, assim, caminhar juntos, ok? Então, é nessa encuesta que eu vou enviar, que eu vou pôr disponível para que você me possa contestar qual é a sua necessidade, qual é a sua sugerência, que pensa você, que podemos fazer, porque quero muito ajudar você nesse projeto. Pero necessito saber o que passa com você, qual é a sua necessidade. Incluso, queria aqui comentar que eu estou recebendo de muitos amigos de Bolívia e outros países, República Dominicana, incluso alguns do Brasil também, muitos. Estou recebendo comentários e que me estão trazendo aí uma motivação mais para seguir e avançar nesse projeto. Então, eu quero receber também de vocês seu comentário, sua sugerência, será muitíssimo bueno para poder seguir nesse projeto, ok? Então, incluso, não puedo olvidar, hermanos de Cuba também, que me estão comentando, e outros países, porque tenho amistades em vários países, e isso me traz muita alegria. Então, comenta você, porque isso será muito importante para nós. Aqui comentando que estou recebendo também comentários de vários amigos, Bolívia, República Dominicana, Cuba, outros países mais, e claro do Brasil, que isso, claro, nos traz muita motivação. Mas eu quero saber de você, qual é o seu comentário, qual a sua sugestão, para que possamos assim avançar, produzir um conteúdo que seja de importância para você. Claro, eu estou aprendendo, claro que eu estou aperfeiçoando o meu espanhol, tá? Eu estou aperfeiçoando e de alguma maneira também estou aprendendo e aperfeiçoando o português, certo? Então, isso tem sido muito importante para mim e eu espero que seja importante para você também. Então, você estudar, você ter contato com o idioma, claro que melhora a sua condição, ok? Então, eu estou aqui comentando que isso está me trazendo muita motivação, porque de alguma maneira eu estou
aprendendo mais o linguagem espanhol. E claro, está sendo de muitíssimo proveito para mim. E espero que seja de proveito, que seja proveitoso para você também. Então, se tomar conhecimento, profundizar, estudar esse novo linguagem, seguramente vai ser bueníssimo para você. Eu estou seguramente seguro disso, porque para mim está sendo uma grande experiência. Então, espero que seja para você também. Então, aqui para terminar esse podcast, essa palavra aqui de motivação, de ânimo, para que você pueda dedicar-se nesse projeto, estudar, porque seguramente vai ser importante para que você pueda crescer, conhecer, aprender esse novo linguagem, ok? Então, muito obrigado para você e espero que seja para você de muito proveito todos esses momentos aqui que nós estamos compartilhando, ok? Felicidades e nos vemos no próximo podcast. Felicidades, nos vemos no próximo podcast.